Olha só, um cadeirante que, segundo a companheira, mal saía de casa. Esse homem foi assassinado a tiros, facadas e pedradas na madrugada de hoje no bairro do Colinas do Sul. O que intriga ainda mais nesse crime é que deixaram ao lado do corpo um bilhete. A gente vai conversar ao vivo com David Martins, ele vai trazer mais informações para a gente. David, boa tarde para você. Boa tarde, Danilo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa. Que crime bárbaro esse da madrugada, Danilo. Eu estava apresentando o Acorda Paraíba, programa que eu faço todo dia lá na Rádio Correio, de 5 às 6 da manhã, quando recebi as imagens desse crime, quando recebi as informações sobre o que havia acontecido durante a madrugada lá no Colinas do Sul. Esse crime aconteceu em um residencial de apartamento chamado Bodão, popularmente. Lá todo mundo chama de Bodão esse local. E foi exatamente entre esses apartamentos, no meio da rua, que esse homem foi assassinado. De acordo com a polícia militar, a primeira a chegar no local, ele foi retirado à força de dentro de casa, de dentro de um desses apartamentos, e parece que ele foi levado para a rua para que todo mundo veja a atuação e o poder da facção dentro da comunidade. Na rua, os criminosos tentaram degolar esse homem, não arrancaram a cabeça, mas deram muitas facadas nele. Além disso, ele foi morto com 2 tiros na cabeça. Aí, o agravante dessa história já seria uma barbaridade se tivesse parado por aí. Mas teve mais coisa ainda. Os bandidos arrancaram as partes íntimas desse homem e colocaram na boca dele mesmo, da vítima. Deixaram um papel ao lado, e nesse papel estava escrito com o sangue da vítima a seguinte frase: tarado é bala. E a perícia ainda suspeita que ele teve os olhos arrancados ou perfurados. Isso não deu para confirmar no local, em decorrência de muito sangue, muita violência. Isso ficou para ser confirmado aqui no IML. O corpo está passando ainda por perícia diante de tanta violência que foi promovida durante a madrugada contra esse homem identificado com o nome de Joselito Dantas, de 42 anos. Agora, ele não teve como correr, ele era cadeirante, ele tinha as 2 pernas atrofiadas. Vamos ouvir a delegada que esteve no local. Põe no ar. Ela está bastante abalada e explica pouquíssima coisa. Ela diz que entraram na casa por volta de 2 horas da manhã e arrastaram ele, e que posteriormente ela ouviu cerca de 4 disparos. Além dos tiros, facadas também no corpo da vítima, e um bilhete foi encontrado? Sim, e também tinha marcas de agressão por pedras. O que dizia esse bilhete? Tarado é bala. Isso nos faz pensar sobre a acusação de crimes sexuais. A esposa sabe algo sobre isso? Ou para despistar a polícia, né? A gente não pode, porque tem um bilhete no local, direcionar a investigação nesse sentido. É apenas mais uma linha de investigação. Ele é deficiente físico, segundo a companheira, há cerca de 18 anos. E essa deficiência ele adquiriu numa bala perdida, segundo ela, no Rio de Janeiro. Ele é morador antigo aqui do local? Eles moram aqui há 8 anos. Ela diz que ele é uma pessoa de bem, que ele ficava dentro de casa devido às limitações da deficiência, que passava muito tempo internado, chegava a passar meses internado, e eles alternavam entre a residência e o hospital. Bom, quando um caso desse surge, Danilo, a gente costuma receber uma espécie de feedback da comunidade, principalmente eu, que sou muito ativo nas redes sociais e divulgo meu telefone pessoal lá na Rádio Correio. Até agora, eu não recebi nenhuma mensagem, nenhuma informação falando da conduta do Joselito Dantas relacionado a algum crime sexual, algum ato sexual. Até agora, eu não recebi. E quando existe de fato, é comum a gente receber essa informação extraoficial. As pessoas às vezes têm medo de falar com a polícia, procuram às vezes a imprensa porque confia no profissional, acompanha. Eu também não estou dizendo que não é.
Mas assim, a delegada, muito prudente, ela é experiente demais, essa delegada aí, ela está dizendo o seguinte: esse bilhete pode ser apenas para que a polícia tome um rumo e acabe deixando o outro de lado. Então, por isso, ela, de forma assertiva, ela não descarta nenhuma possibilidade. Porém, chama a atenção realmente esse bilhete deixado aí. Agora, deixa eu falar do Joselito Dantas. Esse homem já apareceu aqui na TV Correio. Em 2023, ele participou de um quadro chamado Correntes do Bem. Ele, como a delegada falou, ele era cadeirante em decorrência de um tiro que ele foi baleado lá no Rio de Janeiro em 2009, e à época ele pedia uma cadeira de rodas melhor. A dele estava muito velhinha, estava bem danificada, e ele fez esse apelo, porque já tinha feito uma vaquinha virtual e essa vaquinha não tinha dado resultado. Aí a TV Correio atendeu esse homem, fomos até lá, fizemos uma reportagem e inclusive conseguimos a cadeira de rodas para ele à época. Vamos ouvir um trechinho da reportagem feita naquele ano de 2023. Põe no ar. Facilitaria bastante. Até em quesito dessa aqui, quando eu vou manusear ela aqui dentro de casa, a roda dela, por não estar boa mais, o enrolamento já está estragado, então isso dificulta muito. A gente coloca muita força. Para muitos, uma cadeira não é nada, não significa nada. Mas para uma pessoa que é deficiente, que é cadeirante, uma cadeira são as pernas dele. Muito bem, aí um trechinho do que a gente registrou. Conseguimos, na época, a cadeira para ele. O fato é que a polícia ainda está investigando esse crime extremamente violento. O corpo dele está aqui ainda no IML, está passando por exames, como eu falei. A violência foi tão grande que esse trabalho minucioso ainda está sendo realizado. E o que me chamou a atenção foi isso, porque os bandidos, os criminosos, os faccionados, poderiam ter matado ele dentro do apartamento. Porém, fizeram questão de levar para o meio da rua para que todo mundo presenciasse essa cena bárbara. Por enquanto, ninguém foi preso, Danilo, e a motivação está sendo investigada. Eu volto com você. Obrigado, viu, David? Assim como o David destacou, é muito estranha essa história e a polícia está muito atenta a esse crime, porque a própria família do cadeirante, a esposa dele, disse que ele mal saía de casa, que por conta da deficiência, pela dificuldade de locomoção, ele ficava muito mais em casa do que fora. E sempre que saía era acompanhado com alguém, da própria esposa, por exemplo. Por que esses bandidos fizeram isso? Por que os criminosos tiraram esse cadeirante de casa, o executaram com tanta crueldade, com tiros, facadas, pedradas, mutilaram parte do corpo dele e escreveram um bilhete utilizando o sangue da própria vítima? Talvez para despistar a investigação, para a polícia chegar lá e passar a investigar aquele crime como sendo uma vingança ou algo do tipo, por conta de um abuso sexual, e fazer com que a polícia fosse despistada. A gente vai acompanhar de perto e vai trazer todos os detalhes para você assim que tiver um resultado das investigações.